Bem, vamos começar o noticiário de hoje aqui destacando o Atlético Paranaense. O Vincenzo Dalicani fala sobre os gols em jogadas de bola aérea, que aumentaram em 80% desde que o Wesley Carvalho assumiu o Atlético, hein, Vincenzo? Impressionante esse número aí. Boa tarde. Boa tarde, Linhares, muito boa tarde aí aos ouvintes e muito boa tarde aos amigos da bancada também. Impressionante esse número, 80% de aumento, e eu vou explicar. Já são 3 gols sofridos em bolas aéreas nos últimos 2 jogos do Furacão. 2 contra o Fluminense, o primeiro gol do Fluminense é do Guga, que não foi de cabeça, dando uma jogada de bola aérea, a bola sobra para o Guga, que faz o gol, depois o gol de cabeça do João Neto, e aí contra o Atlético Mineiro no último final de semana, o Paulinho não precisou nem subir, não precisou nem pular para cabecear entre os zagueiros e também fazer gol no Atlético. 3 gols de bola aérea nos últimos 2 jogos. É o 9º gol sofrido esse do Paulinho, é o 9º gol sofrido pelo Atlético do Wesley Carvalho, desde a partida contra o São Paulo no Morumbi, né, que foi o jogo em que o Wesley Carvalho assumiu. É o 9º gol sofrido em bola aérea do time do Wesley Carvalho, desde que ele assumiu. Esses 9 gols aí, então, eles representam uma parte de 45% dos gols que o Atlético tomou com o Wesley Carvalho. Então, quase metade dos gols que o Atlético tomou com o Wesley Carvalho no comando, na beira do campo, foram em jogadas de bola aérea. Então, nos 18 jogos aí dá pra gente traçar uma comparação com o Paulo Turra. O Wesley tem 17 jogos. Nos 18 jogos, depois do Campeonato Brasileiro, depois do início do Campeonato Brasileiro do Paulo Turra, o Atlético tinha tomado apenas 22% dos seus gols em jogadas de bola aérea. Tinha tomado apenas 5 gols nessas jogadas de bolas alçadas na área. O Atlético toma 9 com o Wesley Carvalho. Isso é um aumento aí de 80%. Eu perguntei sobre o Thiago Heleno se isso seria um problema. Ele disse que o Atlético tem que intensificar os trabalhos nesse âmbito e explicou o lance do gol contra o Atlético Mineiro. Vamos ouvir. A gente trabalha muito para não tomar gol, né? Só que também a gente joga contra jogadores de muita qualidade, né? Jogadores que dão espaço, que trabalham, vê onde é que é o nosso ponto fraco, né? E eu vejo no lance do gol hoje, estava todo mundo encaixado, né? Um lance de infelicidade com quem estava marcando junto com o atleta do Atlético, né? É continuar trabalhando, cara. Não adianta, a gente não tem outro caminho, né? A gente precisa buscar ainda mais as vitórias, né? Competir ainda mais. Como eu falei, a gente não precisa entrar em desespero, né? A gente fica chateado por tudo que aconteceu esse ano, mas ainda podemos salvar o ano indo para a Libertadores ano que vem, no Centenário. E se Deus quiser, esses problemas que você fala de problema não venham acontecer mais. Tá aí o Thiago, então. Ele fala das eliminações do Atlético, e nas eliminações, os gols tomados na bola aérea tiveram muito papel também. Contra o Flamengo, no primeiro gol do Flamengo lá no Maracanã, Bruno Henrique completa a cobrança de falta. No segundo gol, perdão, o primeiro gol foi de pênalti do Pedro, isso não conta, né? Foi de pênalti, mas no segundo gol, cobrança de falta, o Bruno Henrique completa de cabeça. Na volta, uma bola jogada na área, o Arrascaeta toca pro meio e o Eric faz contra. E aí o segundo gol do Flamengo também tem origem numa bola jogada na área, ela sobra pro Gabriel Barbosa, que empurra pro fundo da rede. Então 3 dos 4 gols sofridos contra o Flamengo nas quartas de final da Copa do Brasil foram tomados em jogadas de bola aérea. Contra o Bolívar isso também apareceu, com menos intensidade, mas apareceu. Um dos 3 gols do Bolívar em La Paz, do Rony Fernandes, foi numa jogada pela esquerda do cruzamento. O Rony Fernandes, o centroavante paraguaio, completa de cabeça para o gol. Então, nas 2 eliminações, o Atlético sofreu com isso, sofreu com os gols tomados na bola aérea. E um dos fatores que pode explicar isso é a eficiência dos duelos aéreos dos jogadores, dos zagueiros do Atlético. E tomando o Thiago Heleno como um exemplo, o Thiago Heleno sempre foi um jogador que foi reconhecido por ser bom pelo alto, por fazer gol de cabeça. Nessa temporada ele tem 61% de aproveitamento nos duelos aéreos. Esse é o segundo pior índice dele desde que chegou ao Atlético em 2016. Então é o segundo pior, só perde para o do ano passado, que teve 46% aí de aproveitamento nos duelos aéreos no ano passado, e o Atlético chegou aí a ter quase 60% dos seus gols tomados nas jogadas de bola aérea com o Felipão. Então o Thiago Heleno foi muito mal, e como a zaga do Atlético como um todo no ano passado nas bolas aéreas, nesse ano vai um pouquinho melhor, mas também sofre muitos gols nesse quesito do jogo. O Kaká, que é o companheiro do Thiago Heleno, só tem apenas 55%
de vitória nos duelos aéreos. E aí nos reservas você tem o Matheus Felipe, que tem 62%, o Kaique Rocha tem 67%, e tem só tem 2 jogos no Campeonato Brasileiro, né? Tem um número mais alto. O Zé Ivaldo, que foi afastado, tinha 62%. E o Pedro Henrique, que está lesionado, só deve voltar a jogar aí na temporada que vem, tem 55% de aproveitamento nesses duelos aéreos. Nenhum jogador do Atlético, nenhum zagueiro do Atlético ultrapassa os 70%, que seria considerado aí uma boa eficiência nos duelos aéreos. Então o Atlético piora no quesito na temporada com o Wesley Carvalho, sofreu nos últimos 2 jogos com isso, e enfrenta o Flamengo na próxima rodada, time que mais aproveitou dessas jogadas contra o Furacão na temporada de 2023 até aqui. Tá aí o Vincenzo trazendo esse número, Felipe Dalck. Preocupa, né? Porque... E o Felipão, que conhece bem o time do Atlético, explorou isso no jogo de sábado. Sabe que é uma deficiência, né? E logo no comecinho do jogo ele abriu o placar com um gol de cabeça. E o Atlético... a gente falou muito no começo do ano que era uma das coisas que o Atlético mais precisava evoluir essa temporada, né? E com o Paulo Turra tinha melhorado, né? Tanto que eu até critiquei várias vezes aquela escolha do Paulo Turra por Pablo e Vitor Roque, que ele falava muito da questão do Pablo ser utilizado como um jogador muito focado na parte da bola aérea defensiva. Isso. Né? Que ele fazia aquele primeiro pau ali e tal. E o Rômulo também, né? O Rômulo também, exatamente. Só que o Wesley mudou um pouquinho esse sistema, né, da defesa da bola parada, né? Porque agora ele é o treinador. Não é mais o Turra, não é mais o Felipão, né? Mudou um tanto. Então, existiu essa situação e esse aumento é preocupante. Porque o Atlético evoluiu com o Turra nessa questão de bola parada e evoluiu com o Wellington. E esse é um grande problema com o Wellington, com Wesley, perdão. Evoluiu com o Wesley. E muito por conta do sistema defensivo que está um pouco mais fragilizado. Né? Claro, o Atlético perdeu vários jogadores importantes, né? Perdeu o Kelvin, perdeu o Fernando primeiro o Pedrinho, depois o Fernando, né? Aí agora o Esquivel ainda está se encaixando nessa equipe, só que esse número da bola parada tem sido muito ruim, principalmente com esse aumento que o Vincenzo trouxe. Mudou a dupla de zaga, né? Era Zé Ivaldo e Thiago Heleno, era Pedro Henrique e Thiago Heleno, depois o Pedro Henrique machucou, entrou Zé Ivaldo, agora é Kaká e Thiago Heleno, e tem essa questão, por exemplo... Começa com Zé Ivaldo e Thiago Heleno, aí o Pedro entra por conta do imbróglio da renovação de contrato do Zé. Né, que daí o Zé meio que leva uma geladeira ali, fica só treinando, vai pro banco de reservas, mas não entra. Aí depois Pedro Henrique machucou. Aí teve que forçadamente voltar o Zé Ivaldo pra daí a contratação do Kaká, né? Só que o Atlético ainda não se encontra muito nessa bola parada defensiva. Aí teve o problema do Fernando também, né? Que obrigou, por exemplo, o Zé Ivaldo a jogar algumas vezes ainda com o Paulo Turra, né, como lateral esquerdo ali, um terceiro zagueiro, né, formando um outro sistema de jogo, e o Pablo e o Rômulo, que foram jogadores escalados pelo Paulo Turra, e o Wesley não usou esse mesmo mecanismo defensivo para a bola parada, mas eles, assim, funcionavam na bola parada de escanteio. Sim. Né, porque eles não são caras que vão ficar dentro da área na bola rolando, né, eles são atacantes, o posicionamento deles no campo é outro, então a deficiência, por exemplo, o gol do Atlético Mineiro não foi de bola parada, foi um gol de jogada que o Atlético construiu pela esquerda, o Mineiro, né, cruzou na área e saiu o gol. O Paulinho, inclusive, nem subiu, ele se abaixou até para cabecear a bola, né? E é um problema, e o Felipão, que treinou o Atlético, sabe dessa deficiência, porque ele sofreu muitos gols. Ele também sofreu bastante com isso ano passado. Ele tirou proveito exatamente disso, logo aos 5 minutos e saiu na frente. Eu acho que é muito mais a questão das peças mesmo, TT. O Gilberto Miranda participando com a gente por aqui, dizendo que pior que a bola aérea é a Avenida Madison. Aquele negócio, né? Hoje não tem muita opção, né? Como é que tá o Bruno Pérez, ô Vincenzo? Bruno Pérez foi relacionado pela primeira vez na partida contra o Atlético Mineiro e ainda está se adaptando, né, a voltar a jogar. Ele não joga desde abril. Ele tem condição? Cara, é difícil de dizer assim. Essa data FIFA a gente vai ter uma noção maior até quando o Atlético se representar amanhã.
mas ainda, a informação que a gente tem é que ainda não teria condição de jogar 90 minutos, por exemplo. Não joga desde abril, teve lesão séria na temporada passada, eu acho que ainda vai demorar um pouquinho mais pro Bruno Pérez ser titular do Atlético, por exemplo. É porque o Atlético vai ter agora, essa semana inteira, volta a jogar na quarta-feira da semana que vem, né? Contra o Flamengo lá em Cariacica. É isso. Lá no estádio 9h30 Andrade, aquela arquibancada que parece de Lego, né? Toda coloridinha, é verdade, toda colorida, é verdade. Parece que é uma arquibancada montada de Lego, assim, né? Quem brinca de Lego sabe o que eu estou falando, né? Entende, para os entendedores entenderão. Então é isso, né? Mas assim, vamos ver o que o Wesley pode preparar de diferente para esse jogo, né? Mais uma vez o Flamengo pela frente, né? O torcedor do Atlético vai ter que aguentar mais uma vez o Gabigol. E que precisa, com toda certeza, evoluir nesse quesito, é notório desde o início da temporada, né? Até tinha evoluído, só que o Wesley precisa achar um mecanismo para melhorar essa bola parada sem comprometer o restante do esquema, né? Pois é. Porque, na minha opinião, é muito o que o Paulo Turra fazia. Ele comprometia, às vezes, o esquema com a questão da bola parada. Justamente focando nessa bola parada defensiva. Ele comprometia colocando o Pablo, que não entregava ofensivamente o necessário, só que fazia o time não levar gol de bola parada. Em escanteio, né? Aí, agora, essa questão de você trabalhar... Daqui a pouco a gente vai ter o Adilson Batista aqui para dar uma entrevista, ele que inclusive foi zagueiro do próprio Atlético, revelado lá no Atlético, né? O Adilson a gente pode até... Porque é uma coisa que tem que ser muito bem treinada, né? Sim. É posicionamento, isso aí é uma coisa que o dia a dia é que tem que resolver esse problema. Então o treinador tem que descobrir onde é que está a deficiência, quem é o jogador que ataca a bola, quem é o jogador que fica na sobra, como é que se marca os atacantes, você tem que estudar o adversário também, saber como é que eles se posicionam na área, né? Sim. Onde as bolas são cruzadas, para quem é cruzada, tudo isso é uma questão de preparação para cada partida, e para cada adversário é uma situação diferente, né? Então não adianta você ter uma mecânica que funciona, mas de repente o adversário tem uma jogada que essa mecânica não é adequada para você se defender. Então é muito de trabalho de observação da comissão técnica, de semana, né, de preparação. Às vezes, por exemplo, o intervalo de um jogo para o outro é de 3 dias, de domingo para quarta-feira. Você não tem tempo de trabalhar isso porque muda o adversário. Então são coisas que o futebol exige exatamente do treinador, da comissão técnica, dos jogadores, todo certeza. Esse tipo de conhecimento do adversário, né? Então essas são jogadas treinadas e às vezes você não tem o tempo necessário para treinar as jogadas e os erros acontecem.